Bom dia a todos, todos os participantes que agradeço desde já que se tenham juntado a nós neste dia em que vamos falar sobre resiliência. O Grupo Márcio McLaren logicamente tem muito a ver com resiliência, como vamos ver um bocadinho mais à frente, e hoje vamos fazer o webinar com o nome Transformar Riscos Emergentes em Infinitas Possibilidades, no âmbito de um relatório que já vamos explicar um bocadinho melhor, que produzimos e que julgo que é do maior interesse. Este ano é um ano especial para o grupo, uma vez que celebramos 150 anos, como podem ver aqui no nosso logotipo, e desde há 150 anos com este lema, fazer a diferença nos momentos que importam para as nossas pessoas, os nossos clientes e as comunidades. É de facto um orgulho, é um grande orgulho podermos estar aqui com 150 anos de vida, não é fácil, sobretudo neste período que vivemos, e no mundo com empresas globais com 150 anos não serão muitas, e daí que decidimos de facto fazer um conjunto de webinars para aproveitar e celebrar esta grande data. Hoje vamos ter connosco, durante este webinar, o Fernando Chaves, o habitual especialista de risco da MAS Portugal, que nos vai apresentar os resultados do MAS Resilience Report, que é um relatório que fazemos pela primeira vez, no âmbito de facto deste ano de pandemia, onde participaram mais de 1000 empresas a nível global. Depois vamos ter o Tiago Borges, líder do nosso negócio de Career, que vai falar sobre o papel das pessoas, logicamente, como especialista da Mercer que é. E por último, o nosso convidado especial, Rui Eustáquio, Head of Corporate Risk Management da EDP, que agradeço desde já. Rui, muito obrigado. Convite, e que nos vai falar também sobre o convite. Espero que aproveitem, que gostem, e passo desde já a palavra ao Fernando Chaves. Muito obrigado. Ora, muito bom dia, viva a todos, obrigado pela vossa presença, procurando garantir que avançamos rapidamente na agenda. Como o Rodrigo já transmitiu, vou apresentar os principais resultados de um relatório que obviamente será posteriormente, e é exemplo de outros casos, partilhado igualmente convosco. Partilhar
igualmente um tema que ao longo desta breve apresentação gostaria que tivessem sempre em mente, que tem a ver com a construção de cenários enquanto gestores de risco, como é que podemos pensar nos riscos mais emergentes e como é que eles podem impactar e se as nossas organizações efetivamente os previram e se os tomaram em linha de conta para as medidas a tomar. E para isso partiria desde já para um grande número. No fundo, este relatório vem dizer-nos um aspecto que me parece preocupante. Apenas 25% das empresas que participaram demonstraram ter um processo abrangente ou formal em vigor para avaliar ou modelar o impacto dos riscos emergentes nos seus negócios. Mas de que riscos emergentes estamos nós a falar? Identificamos basicamente 6 grandes riscos para as organizações, sendo eles os riscos regulatórios, os riscos cibernéticos e tecnológicos, aqueles que estão mais diretamente relacionados com o ambiente, os aspectos sociais e o governance, no fundo o ESG tão falado e cada vez mais falado, os riscos pandémicos, não necessariamente associados aos cibernéticos e tecnológicos, mas importante olhar para eles de uma forma isolada, as tecnologias emergentes, tendo em conta a quarta revolução industrial que estamos a viver, bem como os riscos geopolíticos, como vamos ver, por vezes bastante esquecidos, apesar de considerados importantes. Cruzámos igualmente de uma forma interessante aquilo que era, e tentando perceber aquilo que é a visão das empresas, estes riscos, quais são as áreas de impacto e quanto é que podem impactar nas organizações segundo as mesmas. Essas áreas de impacto, no fundo, a área de pessoas, human capital, os clientes e os fornecedores, os próprios mercados, o património, a reputação e, finalmente, a cadeia de valor das organizações. Vamos ver de seguida cada um daqueles riscos emergentes em que áreas é que mais impactam segundo as empresas a nível mundial. Relativamente aos riscos regulatórios, o que nos salta imediatamente à vista é que são os clientes e os fornecedores, seguido da cadeia de valor, que mais são impactados. Podemos igualmente entender no relatório que 32% confirmam que estão a avaliar de forma abrangente os requisitos de cobertura de administradores e diretores, no fundo a responsabilidade dos decisores, à luz das mudanças regulatórias emergentes. Só 32% é que o estão a fazer. E, importante, mais 16% dizem nem sequer terem qualquer avaliação em vigor. É importante termos este número em conta porque, de facto, a importância dos riscos regulatórios, como aliás os respondentes identificam, afetam de uma forma geral, porque as restantes rúbricas, como veem, estão muito próximas dos 50% ou ultrapassam os 50%. Quanto aos riscos pandémicos, no fundo aqueles que mais nos estão a afetar neste momento, mais uma vez, e à cabeça, clientes e fornecedores, seguido de pessoas, como não podia deixar de ser. Já no que diz respeito em termos comparativos, os números dizem igualmente que enquanto 46% dos respondentes afirmam ter uma abordagem que está baseada num modelo específico para o risco da pandemia, veja-se que é importante perceber que há 28 que acreditam, apenas 28 que acreditam estar altamente preparados. Vamos falar igualmente da questão do acreditar e muitas vezes o viés que pode existir entre o acreditar e o ser, que o relatório igualmente também nos apresentam. E apresentam porque perguntámos às organizações quais eram os riscos e se sentiam que estavam preparados, e depois, com um conjunto de perguntas específicas, conseguimos perceber que esse grau de preparação não é assim tão elevado quanto dizem. Já relativamente aos riscos cibernéticos e tecnológicos, se calhar não surpreendentemente, mais uma vez, os clientes e os fornecedores são os mais impactados, seguido, não menos importante certamente, dos riscos reputacionais que podem afetar uma organização, e a exemplo do anterior, todos podem ser efetivamente muito afetados, estando muito próximo ou ultrapassando os 50% de impacto nas áreas afetadas. Digo-vos igualmente que dos entrevistados, 46% disseram que as suas organizações podem suportar o impacto, mas vejam que menos de 33% dizem que modelizam ou preveem. Portanto, é uma sensação de que
posso suportar, mas depois não sei o quanto é que ele me pode impactar, os riscos cibernéticos. E, portanto, é um tema muito importante. As empresas estão cada vez mais dependentes da tecnologia e do canal internet para poder vender, para poder relacionar-se com os seus clientes e com os seus fornecedores, e não perceber quanto é que pode impactar financeiramente uma organização pode ser um aspecto importante e a ter em conta. Quanto às tecnologias emergentes, no fundo, aquilo que é o processo de digitalização das organizações, a internet das coisas, a inteligência artificial, tudo aquilo que está a brotar, mais uma vez as pessoas são muitíssimo afetadas, seguidas imediatamente e execo com a cadeia de valor a poder ser afetada, bem como as pessoas, no fundo os colaboradores, clientes e fornecedores sempre à cabeça, sendo que 81% dos entrevistados medem apenas parcialmente ou nem sequer medem o risco financeiro potencial das tecnologias emergentes e o quanto é que isso pode impactar, sendo que no fundo a quarta revolução industrial o que nos trouxe foi uma enorme velocidade que as organizações têm de se adaptar, quase não há tempo para medir, mas é importante parar de vez em quando para implementar medidas que possam medir o impacto destas mudanças. Importante e fundamental perceber o impacto que as organizações vão ter nas sociedades, vão ter no ambiente e vão ter em políticas para mais transparentes. Mais uma vez os clientes aparecem em primeiro lugar, seguir, tal como no caso anterior, das pessoas e da cadeia de valor em execo, tudo muito próximo dos 50%, com uma importância extrema que o ESG vai ter, já tem, mas vai ter cada vez mais de uma forma transversal às indústrias e à dimensão das empresas. No entanto, quando olhamos para os números, 85%, apesar de classificarem o clima, o ESG como importante ou muito importante, apenas 45% dizem ter um processo. Aliás, há 45% que dizem ter um processo ineficaz ou nem sequer terem um processo para identificar ou responder a este aspecto. É um dado a ter em conta. Muitos de vós que nos estão a ouvir certamente têm este tema em cima da mesa, mas não posso deixar de afirmar que se calhar também muitos de vós poderão estar a dizer, bom, se calhar na minha organização não é bem assim, já se ouviu falar sobre isto, mas ainda há muita gente que nem sabe dizer o que é ESG. Finalmente, os riscos geopolíticos aparecem como áreas de impacto, naturalmente, os clientes e os fornecedores, numa aldeia global como aquela em que vivemos, isso imediatamente está correlacionado com o valor que vem a seguir, que é a cadeia de valor e a dependência e interdependência que existe entre nações e o comércio internacional. 40% das organizações afirmam, neste caso organizações que faturam mais de 10 mil milhões de dólares, afirmam que monitorizam ativamente as exposições, mas estas não são de facto as empresas portuguesas. A maior parte das empresas portuguesas estão abaixo deste valor. E o que diz o nosso estudo é que os riscos geopolíticos para estas empresas são muito pouco medidos, muito pouco acompanhados, quando percebemos que as empresas portuguesas saltaram para o exterior de forma ativa desde a crise de 2008. Em resumo, conseguimos perceber que a cadeia de valor, clientes e fornecedores são muito afetados, isso podemos ver a seguir, e tenho igualmente um tema importante para partilhar convosco relativamente aos ativos e a evolução que nos últimos anos teve. Quanto aos clientes e fornecedores, claramente percebemos que são os mais afetados. Vemos que as organizações não têm implementados, de uma forma geral, processos eficazes para dar resposta ao core, àquilo que é a coisa mais importante para si mesmos, que é garantir dentro da cadeia fornecedores adequados, para no final da cadeia os clientes estarem bem servidos. É importante que isto entre nos processos de mobilização. Quanto aos ativos, vejam bem este dado interessante. Em 1975, das empresas de Standard & Poor's 500, 17% dos ativos eram intangíveis. Hoje, 90%, em 2020, os dados dizem que 90% dos ativos destas organizações são ativos intangíveis. É uma mudança tremenda. Portanto, estamos a falar de dados, estamos a falar da marca, estamos a falar da reputação ou da propriedade intelectual ou da relação que existe entre as organizações. Isto pesa tremendamente naquilo que são os ativos de uma organização e eles não têm que ser necessariamente tangíveis. Será que as organizações
estão a medir as coisas desta forma? Será que as organizações conseguem mensurar? Será que fazem os seus planos para dar resposta a cenários onde os ativos intangíveis possam ser mais impactados quando estão expostas no seu valor aos mesmos? Bom, o facto é que as organizações nos mostram neste estudo que entre aquilo que é a importância dada, e vou só aqui olhar para o relatório, entre a importância dada ao risco regulatório e aquilo que são as capacidades para poderem medir e acompanhar este mesmo risco, vai uma enorme diferença. Ou seja, considero muito importante, mas depois, na verdade, o que é feito é curto. O que nos leva a colocar-vos a 3 perguntas retóricas que é importante que fiquem nas nossas cabeças como quase trabalho de casa. Será que temos um mecanismo robusto para antecipar riscos futuros? Conseguimos, podemos modelizar, podemos prever, sim, podemos prever, fazemos-lo. Somos ágeis para responder à enorme velocidade a que as coisas nos estão a desafiar e para identificar e responder. Enfim, vamos ver mais a seguir que a pandemia de facto surgiu de forma gradual aos altos riscos que surgem de um momento para o outro. E por isso é importante antecipar o risco na nossa jornada de gestores de risco, é importante para sermos mais resilientes, criar as conexões e perceber as interdependências dos riscos, é preciso descobrir os gaps e evitá-los, e é preciso descobrir as métricas para poder ir mantendo o stress e conhecer o nível de resposta e voltar ao princípio, porque os riscos emergentes são sempre novos, por isso é que são emergentes e estão sempre a desafiar-nos. Ora bem, quanto à antecipação, apenas 10 a 30%, como já disse, mobilizaram cenários em toda a empresa. 40 a 50% avaliam apenas em exposições primárias, ou seja, no fundo aquelas áreas aparentemente mais relevantes, o que nos leva a dizer que se uma organização não pode antecipar riscos, então não irá poder concluir com eficácia as outras etapas para a resiliência. E que etapas são essas? Como já tinha dito, no fundo são etapas que nos levam a perceber a agregação, a identificar níveis de stress test que são fundamentais nas métricas de início para antecipar riscos, questões de alerta para poder dar uma resposta mais rápida às crises e, naturalmente, que é importante fazer aqui um trabalho de métricas a nível dos parceiros essenciais na cadeia de valor. Como já vimos, os clientes e os fornecedores são muito importantes e a cadeia de valor também. A conexão e a interconectividade dos riscos deve ser igualmente avaliada para garantir uma gestão de riscos integrada. 25% das organizações demonstraram que não alinham planeamento de risco com estratégia, com contratação de seguros. No fundo têm as coisas um pouco ad hoc e os seguros são vistos muito como uma lógica de negociação e de preço, não necessariamente com o custo de transferência do risco e identificação dos riscos a que estão ou que possam estar mais expostos. Se calhar nem conseguem identificar muitas vezes de forma muito clara que coberturas é que possam ter ou que coberturas é que possam estar excluídas nas suas apólices. O que nos leva a dizer que o principal motivo que foi identificado no estudo para não haver esta conexão tem a ver com muitas vezes a sectorização dentro das organizações e a dificuldade de haver uma colaboração multifuncional tão fundamental em empresas que já têm e já descobriram isto em processos de Enterprise Risk Management e perceberam que de facto os riscos de umas áreas não são necessariamente os das outras, mas quando ocorrem numas áreas podem afetar as outras e portanto este trabalho conjunto é fundamental nas organizações e pedimos-vos que o desenvolvam o mais urgentemente possível na vossa jornada também. Quanto à identificação dos gaps, eu quase que vos desafiava nesta pergunta. Se vocês tivessem de partir para o país Dakar sem mapa, sem GPS ou sem navegador, embarcavam nesta aventura? O facto é que percebemos que muitas empresas navegam assim. E só dar-vos um exemplo, há cerca de 50 anos houve um estudo que identificou um tema que é o viés cognitivo, no fundo a chamada ilusão do controle. As pessoas, por norma, pensam que controlam algo em função de uma sensação, algo que acham que controlam. Porquê? Porque identificaram um ou outro aspecto, seguram-se nessa âncora e, no fundo, os tais gaps
que são aqueles para onde não estão a olhar, podem ser o fator que venha a estressar esse controle. O que nos leva a dizer que as pessoas, de uma forma geral, subestimam a sua preparação e a capacidade de resposta. Porquê? Porque se focam em aspectos que são aqueles que acham que controlam, esquecendo-se dos demais. No Global Risks Report falamos, no fundo, dos blind risks, dos blind spots, aquelas áreas que estão tapadas e que tantas vezes esquecemos porque achamos que são de menor importância e que devem estar dentro dos processos e das métricas, que devem estar dentro dos cenários que devem ser estressados pelas organizações, precisamente no quarto ponto da vossa jornada. Nós esperávamos com este estudo encontrar organizações com taxas altas de mobilização, não foi isso que fomos encontrar. Apenas uma minoria o referenciou e, portanto, leva-nos a pensar que, ao longo destes anos, e tendo Portugal mais de 35 mil empresas expostas ao mercado externo por serem exportadoras ou por terem investido no estrangeiro, veja-se que houve um crescimento brutal entre 2008 e hoje. Mais de 10 mil empresas entraram para o lote das empresas que se expuseram ao mercado externo. Quando depois comparamos com os nossos números, com os números internacionais, o que é que percebemos? Percebemos que empresas vão estar expostas naturalmente aos riscos regulatórios desses países, vão ter que ter sistemas potentes e, portanto, os riscos cibernéticos, mas quando olhamos para os riscos geopolíticos, tema que falei logo ao princípio, percebemos que 67% consideram este risco muito importante ou altamente importante. No entanto, só 10% é que afirmam que modelizam este risco para tentarem perceber o quanto estão expostos. E 42% nem sequer modelizam. Isto para nós é de uma importância extrema, é super delicado quando olhamos para estes números. Queríamos partilhá-los convosco para que pudessem perceber e para que pudessem entender que, de facto, a exposição a riscos internacionais pode afetar-nos e não temos que pensar que riscos geopolíticos está única e exclusivamente ligado com guerra. Porque as coisas podem ser muito mais rápidas, podem ser também menos rápidas. Veja-se que estávamos a meio da pandemia e um simples barco preso no canal do Suez bloqueou muito daquilo que é a cadeia de valor. Veja-se pelo efeito do clima, uma região tão importante para os Estados Unidos como é a região do Texas, por efeitos do clima, mais tarde também por efeitos de risco cibernético, mas por efeitos do clima, as cidades bloquearam com o gelo. Porquê? Porque os sistemas de aquecimento com o fornecimento de energia também ficaram bloqueados e outros estados foram afetados por isso. Veja-se que hoje estamos a trabalhar no escritório como eu estou, ou outros estão a assistir e a trabalhar a partir de casa, mas os nossos sistemas estão cada vez mais interconectados com o forno, com o robô que aspira, com o micro-ondas ou com o robô de cozinha que vai ter que começar a fazer o almoço ao 12:30. E nem sequer nos apercebemos que isso está a acontecer e são portas de entrada para que as nossas empresas possam ser atacadas e ao fim do dia não possamos fazer o jantar porque a nossa empresa paralisou e o nosso robô de cozinha também foi afetado por um ataque de um hacker. Nem tudo ocorre com a gradualidade, apesar do impacto que uma pandemia pode ter. Há coisas que podem surgir num flash e que muitas organizações não se estressaram porque acham que é quase ficção científica. Isto tudo leva-nos igualmente a perceber que entre clientes e fornecedores e as pessoas das organizações, o papel do gestor de risco é um papel cada vez mais fundamental. Muitas organizações ainda não têm identificado sequer um gestor de risco que consiga fazer a ponte entre todas as áreas, mas cada pessoa, cada colaborador é também ela um gestor de risco. E eu passava imediatamente a palavra ao Tiago Borges. Tiago, tu achas que o papel das pessoas está a ser tido em conta e realmente pode ser melhor trabalhado? Obrigado, Fernando. Bom dia a todas e a todos. Claramente que sim, poderá ser melhor trabalhado. E quando nós pensamos numa perspectiva de pessoas
e do capital humano, há aqui vários temas que obviamente nos vêm à cabeça. O que nós sabemos, no fundo, é que as organizações serão, de uma forma geral, tão mais resilientes quanto mais controlados estão os riscos associados às suas pessoas. E também sabemos que, quando se trata de comportamento humano, há aqui uma componente de imprevisibilidade e de facto, os riscos podem ser um pouco mais difusos e difíceis de controlar. E por isso o que nós fizemos foi um pouco questionar aqui um conjunto de organizações sobre estes riscos associados a pessoas e conseguimos concluir e fazer aqui um paralelo a muitos dos pilares de risco emergentes que identificavas há pouco. Identificámos aqui claramente 5 grandes riscos associados a pessoas. Podemos clusterizar aqui a cibersegurança e a privacidade de dados, que estão muito relacionados aqui com os pilares cibernéticos e tecnológicos que há pouco referias, que foram riscos que no fundo foram alavancados com a pandemia e com os novos modelos de trabalho. Há aqui também um risco que está no top of mind das organizações, que tem a ver com a obsolescência dos skills e de facto há aqui uma ligação que podemos fazer claramente com o pilar de risco das tecnologias emergentes que referias há pouco, né, e a necessidade que as empresas têm de atualizar a sua mão de obra para um futuro mais digital e para um novo paradigma de negócio. Depois há aqui também um risco que é, hoje em dia, penso que todos nós sentimos nas nossas organizações, aqui o tema do burnout e da exaustão da força de trabalho, porque de facto todo este processo de transformação que as empresas estão a atravessar e a própria pandemia vieram majorar aqui muito estes riscos associados a esta exaustão. E depois um risco que não é novo, mas que ganha um novo contexto, de facto, com o contexto pandémico, da atração de talento, do seu engagement e da sua retenção. E o que nós, no fundo, vemos é que a forma como as empresas mantêm no topo da sua agenda executiva estes temas irá, de facto, ser fundamental para que as empresas possam ser resilientes e garantir, no fundo, a sua capacidade de prosperarem no longo prazo. No entanto, temos que considerar que a pandemia não afetou da mesma forma todas as empresas e setores, não é? E apesar de termos tido aqui uma recessão profunda em 2020, foi uma recessão também muito específica e digamos que provocada aqui por um fator exógeno que levou a que também tenha havido uma recuperação relativamente rápida, mas obviamente também aqui a ritmos distintos. O que sabemos é que de facto houve aqui setores que durante a pandemia foram bastante resilientes e que prosperaram e outros que efetivamente foram afetados negativamente. E isso tem, obviamente, aqui algumas implicações da forma como os riscos relacionados com as pessoas se expressam em cada um destes setores e a forma como eles foram afetados pela pandemia. Aqui 2 ou 3 exemplos, por exemplo, a questão da obsolescência dos skills, se nós pensarmos numa empresa de serviço de internet ou tecnológica, pode ser um risco menos relevante, mas será certamente crítico para uma empresa de, por exemplo, de transportes aéreos, de hotelaria, de serviços de educação e de formação. Os temas da atração e da retenção de talento serão, obviamente, terão matizes aqui um pouco diferentes, tendo em conta os próprios setores, mas depois temas como a exaustão da força de trabalho, a cibersegurança, a data security, serão certamente mais transversais. De facto, eu acho que todos nós também teremos a noção que muitas das transformações recentes ainda são muito novas para nós nos apercebermos de todos os impactos que elas trazem e, de certa forma, as empresas estão aqui um bocadinho a navegar à vista, mas ainda assim há aqui algumas conclusões que podem ser interessantes e que eu acho que podemos aqui retirar, particularmente de alguns estudos desenvolvidos aqui pelo grupo Marshall McLennan, como o Global Talent Trends. Um dado interessante foi o de que 77% das empresas referiu que aqui o contexto pandémico tinha permitido experimentarem novas formas de controle do trabalho, mais orgânicas e descentralizadas. E, por outro lado, outro dado interessante também tem a ver com o facto de,
praticamente 2/3 das empresas terem mencionado que não sentiram qualquer consequência na sua produtividade global, tendo em conta os novos modelos de trabalho, mas que 30% das empresas referiu mesmo o aumento da produtividade. Agora, apesar deste cenário que pode parecer favorável, o que as empresas começam, no fundo, a questionar-se é com que custos é que esta produtividade e com que riscos é que esta produtividade, praticamente para as suas pessoas, veio. E nesse sentido, há aqui uma questão de sustentabilidade que é, no fundo, importante perceber se, de facto, quais é que são os impactos destes novos modelos de trabalho em termos da cultura organizacional, quais é que são, no fundo, qual é o papel das lideranças na gestão daqui de um contexto não presencial e de um modelo híbrido, e, no fundo, também os temas associados à própria saúde mental dos colaboradores, que neste momento são, obviamente, críticos para as organizações. No fundo, a realidade mostra-nos também que os próprios colaboradores, apesar de reconhecerem este contexto e as vantagens deste contexto de flexibilidade proporcionada pelas novas formas de trabalho, estão também aqui a encontrar e a enfrentar um conjunto de riscos que estão também a afetar de alguma forma a sua resiliência individual e, por inerência, obviamente, a capacidade de resiliência das organizações. Há aqui alguns exemplos, como a produtividade perdida pelos pais, quando têm, obviamente, que conjugar o trabalho com acompanhar a educação dos filhos e todos os temas relacionados à gestão da paternidade e do trabalho. Os temas, no fundo, da solidão, que no fundo está a aumentar, particularmente para indivíduos que trabalham e vivem sozinhos, é um tema relativamente recente, mas que está, no fundo, em ascensão. O tema também do burnout e da forma como os colaboradores gerem o work-life balance, porque nós bem sabemos que a partir do momento em que os novos modelos de trabalho vieram para ficar, há uma maior dificuldade em fazer aqui uma separação entre a componente pessoal e profissional. Também um fator interessante foi o facto de os colaboradores terem vindo a demonstrar que não estão confiantes, no fundo, na sua capacidade de suportar necessidades básicas do seu agregado familiar. O que nós, no fundo, não nos podemos esquecer é que, apesar de todas estas mudanças, o que as pessoas desejam do seu trabalho não mudou, e nesse sentido, aqui questões como a empatia, que no fundo pode ser entendida como a capacidade que a organização tem de apoiar naquilo que é relevante para o colaborador e para a sua vida e nas diferentes fases do seu ciclo de vida. Os temas, obviamente, de desenvolvimento, se a empresa, no fundo, está a conseguir ajudar a navegar os colaboradores neste contexto em que cada vez é exigido mais dos próprios colaboradores e que eles sentem a ansiedade de percepcionarem que podem não estar à altura dos novos desafios com toda esta transformação que está a acontecer nas organizações. Depois um tema que, de facto, é muito relevante e que todos os nossos estudos indicam que tem muito a ver com este tema da pertença, que é quase um bocadinho aqui como o topo, a cereja no topo do bolo na proposta de valor das organizações. No fundo, se os colaboradores estão identificados com o propósito da empresa e se podem exprimir, no fundo, em toda a sua individualidade, isto é algo que obviamente é muito procurado pelos colaboradores. E também, por último, aqui a existência de um ambiente de não atrito, e aqui podemos fazer, obviamente, a associação para os temas que têm a ver com o trabalho das lideranças, e de facto houve aqui alguns problemas e alguns riscos que vieram ao de cima com o contexto pandémico também nesta perspectiva. Por isso, como é que as empresas, no fundo, podem conjugar aqui estes principais riscos identificados com as pessoas, o impacto também trazido pela pandemia e as transformações que esta motivou e estas naturais aspirações dos colaboradores. Nós não nos podemos esquecer que as próprias empresas estão também a passarem por riscos e a passarem por desafios de curto prazo que lhes ocupam muita da sua energia.
Neste momento, há muitas organizações que têm, neste momento, falta de recursos, porque não conseguem recrutar ou tiveram problemas em reter alguns talentos-chave, e isto pode trazer aqui uma falta de recursos que pode comprometer, de alguma forma, o foco na estratégia das organizações. Por outro lado, também, algo que foi referido por um conjunto alargado de organizações com quem nós temos conversado, tem a ver com a dificuldade de manter aqui os níveis de engagement neste ambiente mais virtual. É certamente um tema que está a preocupar um conjunto alargado de organizações. Depois, outro tema que é de facto neste momento marcante é que as empresas estão de uma forma muito clara preocupados com os temas da cultura organizacional e da forma como ela está a ser afetada pelos novos modelos de trabalho, e um conjunto muito alargado de empresas dizem que estão a trabalhar nestes domínios, e também nos temas que têm a ver com a questão da relação entre o gestor e o gerido, porque de facto há cada vez mais a consciência que é através daqui que se materializam muitos dos riscos associados com as pessoas. Por isso, para além destas questões que são, no fundo, mais de curto, médio prazo, podemos dizer que, no fundo, na nossa perspectiva, existem 4 grandes formas que as organizações têm um pouco de moldar aqui o seu futuro e aumentar a resiliência das organizações através das pessoas. No fundo, o primeiro tem a ver com o investir o necessário, seja o tempo, o dinheiro e energia, naquilo que as pessoas valorizam, e para isto, obviamente, é necessário auscultar as pessoas através de estudos de clima ou outro tipo de inquéritos que nos permitam perceber exatamente aquilo que são as preocupações e aquilo que os colaboradores mais valorizam. Depois, a própria introdução ou estabilização ou reforço destas novas formas de trabalhar e de colaborar e também de liderar, no fundo. E aqui podemos pensar também na própria redefinição do papel do escritório, do que é que se espera do papel e das competências dos gestores de pessoas. Há aqui muito trabalho a fazer. Um terceiro ponto tem a ver com a construção deste mindset de agilidade e focado, no fundo, no que é estratégico para as organizações. Por último, algo que tem aqui muita ligação com aquilo que falávamos há pouco dos riscos, no fundo, a preparação para os que nós chamamos dos desconhecidos, não é? Ou seja, todos nós sabemos que a inteligência artificial, as alterações climáticas, outros fatores são, obviamente, marcantes e que vão moldar o nosso negócio. Provavelmente não temos a nota de como é que isso vai afetar, e temos que preparar cada vez mais as organizações para estes desconhecidos conhecidos. E isto, no fundo, leva-nos um pouco a relembrar aquilo que foram as principais tendências detectadas no estudo Global Talent Trends de 2021, que estão aqui, no fundo, plasmadas e que têm aqui uma ligação muito direta a estes riscos de pessoas e a forma como as empresas poderão, no fundo, resolvê-las e endereçá-las. Aqui uma tendência que nós designamos como Focus on Futures, que no fundo tem um pouco a ver com a forma como as empresas vão aqui trabalhar em parceria para garantir aqui a prosperidade da sua força de trabalho e das diversas personas. Não nos podemos esquecer que nós não podemos olhar para a força de trabalho como única, mas sim como sendo constituída por diferentes tipologias de pessoas. O Race to Reskill, já falámos aqui um pouco disto, a transformação, obviamente, da força de trabalho e a preparação da workforce aqui para este novo paradigma. Aqui uma tendência que designamos como Sensory Science, que tem um pouco a ver aqui com antecipar os riscos sistémicos que existem e alavancar aqui as potencialidades do digital, da inteligência artificial, mas não nos esquecendo, no fundo, que isto tem que ser mesclado com a intuição que só pode vir das pessoas. E, por último, esta tendência que vai, obviamente, continuar de energizar aqui a experiência, particularmente nesta era de burnout. As organizações, obviamente, necessitam aqui de inspirar e energizar os colaboradores através de uma employee experience diferenciadora. Por isso, eu diria que, em resumo, o mundo mudou, não é? E nós acabamos por mudar com este mundo. Acho que nestes 18 meses
aconteceu tanta coisa, mas nós começámos, no fundo, a ver aqui o trabalho sobre outros prismas, pusemos de facto em causa algumas coisas que no fundo, tínhamos como adquiridos, e no fundo acabou por haver um tema que foi, os colaboradores começaram a ver claramente a vida mais além do seu próprio emprego, e isto foi um reflexo claro da pandemia. Agora, no fundo, a consequência disto para as organizações é que, se todos nós começamos a ver o trabalho de forma diferente, as empresas que quiserem ser resilientes e que quiserem prosperar também têm que pensar de uma forma diferente a organização do próprio trabalho, e julgamos que é neste campo de batalha e na forma como as empresas gerirão os riscos, não só os relacionados com as pessoas, mas neste caso particularmente os relacionados com as pessoas, em que jogam obviamente aqui uma parte significativa da sua sobrevivência e mesmo da sua prosperidade futura. Fernando, passo agora a palavra. Eu não sei se já me estão a ouvir, a ver não sei. Muito bem, a ver, aqui vou eu e vou deixar de partilhar. Deixámos de ver a apresentação, correto? Confirmem-me só, porque sim. não consigo. Muito bem, 5 estrelas. E o Rui já cá está, não está? Exatamente. Bom dia a todos. Rui, já estás, pá, fantástico. Olha, se calhar, e creio que não trazes a apresentação para nós, pois não? Portanto, vens de coração e mente aberta para nos... Exatamente. Coração totalmente aberto para ouvir e partilhar. Muitíssimo obrigado por teres aceitado este nosso desafio. E eu se calhar desafiava-te já com 3 perguntas numa só, pode ser? Aguentas? Vamos lá. Vamos lá. Alinhavas num Paris-Dakar sem GPS, sem mapa, sem navegador? Concordas que muitas empresas andam de certa forma à deriva? E que recomendações é que darias para encontrarem o trilho certo? Pergunta difícil, mas primeiro que tudo gostaria de agradecer o convite à Marsh McLennan para estar aqui presente. A Marsh McLennan é um parceiro importante da EDP em várias áreas, e é um prazer também pessoal de estar aqui a participar no evento, e desejavelmente convidem para um próximo presencial com alguns pastéis de nata, e onde possamos também confraternizar um bocado. Pegando aqui na tua pergunta, é uma pergunta, realmente aqui uma pergunta difícil, mas pegando aqui um bocadinho no meu perfil, decididamente não iria, não tem a ver. Eu diria que o risco paga-me o salário, não é? A incerteza e o facto de haver muita incerteza paga-me o salário, mas tenho uma apetência ao risco relativamente baixa. Mas se calhar, pensando aqui um bocadinho na perspectiva efetivamente de gestor de risco, levaria GPS e preparava para a eventualidade do GPS falhar. Acho que era mais por aí. Relativamente aqui à pergunta que estavas a falar das empresas estarem de alguma forma à deriva. Eu não diria que muitas empresas estejam efetivamente à deriva. Eu acho que foram, de facto, muitas empresas foram apanhadas deparadas com dificuldades completamente inesperadas e para as quais não estavam preparadas, que estavam totalmente fora do radar, e vêm-se agora com tremendas dificuldades. Eu diria que empresas que estão verdadeiramente à deriva e sem um propósito claro, decididamente não estarão cá há muito tempo. Mas temos empresas que eram sólidas, que tinham um propósito claro, que tinham uma missão clara, que tinham resiliência, níveis de resiliência definidos para entregarem aos seus clientes com qualidade, a tempo e horas, e foram apanhadas aqui neste turbilhão. Relativamente aqui a recomendações, naturalmente eu diria que, se são efetivamente empresas com um propósito sólido, que acrescentam algo de facto para a sociedade, têm uma gênese e têm um ADN de criação de valor, acho que é serem resilientes nesta fase e tentarem dar a volta por cima. Aquelas que se calhar
estão aqui um bocadinho por um fio, porque o negócio não era de todo também sustentável. Se calhar faz falta aqui uma visão mais como venture capital às tantas, se puder dizer dessa maneira, e se calhar pode ser a altura de pensar em diferentes alternativas, mudar o rumo, reinventar-se. Eu diria que era assim, repensar e aproveitar também este momento para repensar se realmente o negócio é um negócio sólido. Fantástico. Olha, pegando no que acabaste de dizer, igualmente também na apresentação do Tiago, e estando a resiliência ligada à capacidade de resistência e de adaptação das organizações, acreditas que as pessoas estão, de uma forma geral, preparadas para acompanhar a velocidade? Já falámos tu e eu tantas vezes sobre a velocidade e o grande risco que ela é, a velocidade que se espera que as organizações tenham para se adaptar ao presente e ao futuro? Bem, a velocidade do mundo atualmente é enorme, os ciclos de negócio, os ciclos económicos são rapidíssimos, a capacidade de inovação é elevadíssima, não podemos dar nada verdadeiramente por certo. Eu diria que as empresas têm que se preparar constantemente para se reinventarem, para se aperceberem se estão a degladiar lá num oceano vermelho, de se calhar olharem um bocadinho para o lado e verem novas oportunidades para poderem garantir a sua permanidade, conseguirem continuar a crescer, conseguirem ter um propósito efetivo e garantir valor para os seus stakeholders e para os seus acionistas também. Quanto às pessoas, eu acho que não é opção, tem que estar. Se não estiverem, se não forem de facto resilientes, se não tiverem esta capacidade de adaptação, não conseguem efetivamente servir as organizações. É o mundo em que estamos, foi o jogo que aceitámos, não é? E como sociedade aceitámos jogar, e realmente precisamos desse nível de preparação e de capacidade para constantemente mudar. Queremos pessoas que sejam bons técnicos, pessoas que tenham capacidades elevadas e com desempenho elevado, mas temos que ter pessoas com uma capacidade de adaptação enormíssima e de verem mais além. Isso não tenho a menor dúvida. Senão, estamos fora do mercado. Olha, esta adaptação de que falas e que também é muito pedida às organizações como sendo motores de mudança na sustentabilidade da sociedade e do planeta, leva-nos a que estejamos claramente muito expectantes, pelo menos eu estou muito expectante relativamente ao que pode sair do COP26 na Escócia, e até porque, como também todos sabemos, muitos dos temas relacionados com o ESG estão em cima da mesa nesta cimeira. Diz-me se ou como é que achas que as empresas se devem preparar para os riscos das alterações climáticas, para o seu impacto na sociedade e até para o próprio governance? Sim, eu acho que é uma excelente pergunta e está muito na ordem do dia. Inclusivamente, na EDP, pelo reconhecimento da importância, temos hoje o primeiro ESG Day, uma comunicação aos nossos investidores específica sobre o tema ESG, sobre os compromissos que nós temos. ESG não é só ambiente, este é um ponto também importante, mas acho que todos temos que reconhecer que dentro do Environmental, Social Governance, a parte ambiental e das alterações climáticas tem um peso bastante importante. Uhum. Pegando aqui no tema da resiliência das empresas e como é que elas devem efetivamente aqui adaptar, acho que há aqui um ponto que se tornou verdadeiramente claro, que é, neste momento, o combate às alterações climáticas já não é uma religião. Acho que estamos todos conscientes da importância de fazermos este combate a caminho da descarbonização e de podermos garantir um futuro mais sustentável para os nossos descendentes, e como tal é fundamental que estejamos preparados tanto para o eventual impacto das alterações climáticas em si, como para a transição energética e transição a caminho de uma economia mais verde, uma economia descarbonizada. Eu diria que
as organizações têm que estar preparadas exatamente nesses dois eixos. Primeiro que tudo, perceber se o seu portfólio de ativos, o seu negócio está devidamente resiliente e tem os planos de adaptação corretos aos impactos potenciais das alterações climáticas, aumentos de temperatura, redução estrutural da precipitação, aumento do nível de águas do mar, aumento de frequência e probabilidade, frequência e impacto, perdão, de eventos extremos. É fundamental garantir que os seus ativos estão preparados e que as decisões de investimento também, quando fazemos um investimento para 20, 30, 40, 50 anos, se estamos efetivamente a contar de que poderemos ter ali algum stress climático que possa ter aqui um impacto relevante sobre o valor dos nossos ativos. E, em seguida, a transição climática, a transição energética, mais propriamente. O compromisso de irmos a caminho de um nível de descarbonização bastante elevado é muito forte por parte dos agentes. Haverão certamente alguns avanços e recuos, mas há aqui um entendimento comum sobre isso, e esta aceleração a caminho da descarbonização vai implicar aqui disrupções bastante importantes, como seja aumentos significativos do preço do CO2, alguma atenção maior dos investidores relativamente ao tema ESG, e atenção que o tema ESG não é só uma parangona de marketing, é de facto um indicador fortíssimo da sustentabilidade e da capacidade de uma empresa ser perene, ter capacidade de se adaptar, e é fundamental que as empresas tenham a garantia de o seu portfólio e o seu posicionamento no mercado e as suas decisões de investimento tenham isto devidamente incorporado, que percebam de que modo é que esta transição energética e o impacto que as alterações climáticas em termos físicos podem ter, de facto, não afetam substancialmente o seu negócio, ou melhor, que as empresas consigam inclusivamente aproveitar as oportunidades que advêm desta própria transição. Rui, posso fazer uma pergunta, Fernando? Entrar aqui como pirata. Força, Rodrigo. Um hacking ao evento, rápido, só para não resisto. Rui, além de agradecer esta magnífica partilha que estás a fazer, e relacionado com ESG, o Grupo EDP é claramente um grupo emblemático nos compromissos que tem, ambientais, sociais e de governo, claramente. Agora, o que eu queria, a tua opinião é não só sobre o Grupo EDP, mas também sobre a sociedade em geral, se uma empresa que verdadeiramente seja ESG compliant e que tenha perspectivas de melhorar nesta área, vai ser ao mesmo tempo também mais resiliente financeiramente? Consegues fazer um proxy entre as duas coisas? Sim. Naturalmente, acho que há aqui uma ligação que vai se tornando cada vez mais evidente. Primeiro, se calhar, é preciso ter aqui em consideração aquilo que eu estava a dizer do ESG ser um termo também de marketing e de comunicação. Existe, de facto, a utilização do ESG para esses efeitos, e vemos bastantes greenwashing, não é, como se costuma dizer atualmente, mas eu diria que têm um impacto temporário. Verdadeiramente, uma empresa que não faça a sua adaptação, que tenha uma visão de que a transição energética não vai ocorrer, que o combate às alterações climáticas não vão ocorrer, definitivamente vai perder a sua competitividade no futuro. Eu acho que uma empresa que continua a apostar fortemente e sem pensar no mundo verde, continuar a apostar fortemente em combustíveis fósseis, não ter preocupações efetivas com aspectos ambientais, com aspectos sociais e de governance, garantidamente vai ter perdas de valor futuras. Disso não tenho a menor dúvida. Quanto à componente financeira, a prazo, que eu estou a referir, está também a ter um impacto cada vez maior de imediato com os investidores. Os investidores cada vez mais olham, há um fluxo de capital muito mais elevado para empresas que estejam efetivamente committed com o ESG, devido a este tema, naturalmente, de maior sustentabilidade, de maior garantia futura, inclusivamente, se formos aqui a ver
mesmo o mercado de endividamento está a pesar cada vez mais estes temas. As agências de rating, Standard & Poor's e Moody's, já estão a considerar de forma muito clara os compromissos que as empresas têm em termos ESG e a sua capacidade, a sua resiliência relativamente às alterações climáticas. Por isso, em resposta, sim, de imediato por efeito dos investidores, e a prazo não tenho a menor dúvida. Quem não está preparado fica pelo caminho. Deixa-me só aproveitar para... Sei que temos 6 minutos ainda para cumprirmos com o prometido de sempre, que é o tempo religiosamente contado, e chegarmos às 11 horas e terminarmos, mas tenho aqui uma pergunta de um dos nossos participantes, perguntando a ti diretamente. Gostaria de conhecer a opinião do convidado sobre o risco geopolítico da própria EDP em relação aos desenvolvimentos recentes entre a China e o mundo ocidental. Excelente pergunta, excelente pergunta. Naturalmente, este aqui é um tema que acompanhamos e que existe um modelo também de governo societário próprio que garante um acompanhamento forte deste tema. Relativamente à participação, a participação que neste caso a China Three Gorges e indiretamente o Estado chinês tem sobre a EDP, é uma participação relevante, mas não é uma participação que tenha um impacto enorme na gestão e na decisão de gestão. Existem, de forma muito clara, existem Chinese walls que existem dentro da organização, em termos do próprio modelo de governo, que garantam aqui uma separação entre o que é a estratégia e a tomada de decisão efetiva. E nós sabemos que, quando falamos de ativos de energia, falamos muitas vezes de ativos críticos. Ativos têm uma relevância muito significativa para o próprio país, e este é um cuidado que existe de forma clara. Que a parceria nos tem dado muitos frutos e possibilidades de crescimento muito significativas, é um parceiro muito grande, que se apresentou também numa fase bastante difícil do nosso país, da crise das dívidas soberanas, e que se apresentou com um músculo, com uma capacidade de financiamento que foi muito importante para a EDP também estar onde está. Relativamente ao risco geopolítico existente atualmente, eu diria que já foi pior. É um tema que acompanhamos, mas já foi pior. Muito recentemente havia aqui um tema que era o Comitê de Investimento, de Controlo de Investimento Estrangeiro dos Estados Unidos, o CFIUS, tinha a China Three Gorges como estava blacklisted, estava na lista negra. Atualmente não está, e também permite outra facilidade em termos de investimentos. Mas, referindo naturalmente, é um parceiro fundamental. Existem mecanismos de governo que permitem tratar internamente de forma saudável e separar os poderes dentro da organização, mas naturalmente isto tem e deve ter a sua atenção. 5 estrelas, Rui, não quero desperdiçar nem um minuto do teu tempo, já que te posso ter aqui, e queria pedir ao Tiago Borges, que creio que tem uma pergunta para te fazer para terminarmos. Sim, Rui, eu gostava de fazer uma pergunta, e bem sei que obviamente aqui pode não ser a sua área tão direta de atuação, mas há aqui um tema relacionado com pessoas que claramente está a preocupar as organizações, que tem a ver um pouco com a obsolescência dos skills e da questão dos colaboradores atuais, principalmente em grandes organizações, uma camada deles pelo menos não terem atualmente os skills necessários aos futuros modelos de negócio e às componentes digitais. E nesse sentido, isto cria aqui um stress muito grande para os colaboradores das organizações, e eu queria lhe perguntar, no seu ponto de vista, o que é que uma grande organização, como a EDP, que claramente, aparentemente terá, obviamente, colaboradores nesta situação, como é que poderá ajudar os colaboradores aqui a atravessar esta transição? Tiago, é uma excelente questão e é um tema que nos estamos a deparar, entre muitos temas de recursos humanos desta fase, que isto realmente está bastante quente. Eu diria que, primeiro que tudo, há uma consciência, numa perspectiva de negócio, de que o mundo está cada vez mais rápido, tem uma velocidade de ciclos muito mais elevada, que precisamos de componentes digitais, precisamos de níveis de conhecimento que são
bastante diferentes do que tínhamos ao que era expectável numa organização há 20 anos atrás. Por isso, há essa consciência, de forma muito clara, temos que evoluir no sentido de sermos cada vez mais digitais, termos outro tipo de competências mais ágeis. Agora que também é muito claro que a EDP é uma empresa que acredita piamente no valor que as pessoas têm, no valor da experiência e na possibilidade de formar também as pessoas, adaptá-las da melhor forma a novas realidades. Por isso eu diria que a aposta muito clara, garantir que o recrutamento e as pessoas novas que vamos recrutar tenham determinado tipo de skills, relativamente às pessoas que temos e que possam não ter os skills totalmente adequados, pois vamos treiná-las, vamos formá-las, vamos trabalhar com elas, não de todo descartar. Muitíssimo obrigado, Rui, um enorme obrigado, um agradecimento fantástico por toda esta participação, e a todos, querendo cumprir sempre com as horas, vocês sabem que tenho sou obstinado em relação à hora, portanto, muito obrigado a todos, um bom dia, qualquer coisa, estamos aqui, podemos sempre falar diretamente. Muito obrigado, bom dia.